Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, hoje e sempre. É uma alegria muito grande para todos nós, do Grupo Espírita Irmãos do Caminho, poder nos reunirmos hoje, em que toda a terra, e principalmente o Brasil cristão, confraterniza o aniversário, ainda que simbólico, do Mestre Jesus. Hoje nós temos o Léo, que é o nosso parceiro da casa, que vai nos falar sobre a era do amor, a era do Cristo. Antes disso, nós vamos apresentar as nossas atividades da casa, sempre como um convite para o trabalho, para a inserção ao movimento espírita aqui no Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Depois a nossa mensagem preparatória, a prece, a gente passa a palavra para o Léo, tá bom? Então, nós temos a evangelização infantil, que acontece todo domingo, das 9 às 11. Estamos no recesso de férias, mas vamos voltar na primeira semana de fevereiro? Isso? Segunda quinzena de fevereiro. E na evangelização nós temos turminhas de crianças bem pequenininhas até adolescentes, podem trazer seus filhos, e junto com a evangelização infantil tem o grupo de pais, que também funciona no mesmo horário. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é toda segunda-feira, de 9h30 às 20h. Essa atividade também a gente está com um pequeno recesso até o dia 5 de janeiro, mas a partir do dia 5 volta a funcionar. E é assim que funciona. As pessoas vêm aqui para o GEICAM e fazem a leitura do Evangelho, uma leitura breve, uma oração, para harmonizar a casa, harmonizar o ambiente e a nós mesmos, né? Para começar a semana harmonizados. Então, são todos muito bem-vindos. É uma atividade curtíssima, são só 30 minutos. E, quando estiverem passando por aqui, podem subir, serão muito bem-vindos. Tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é a introdução e integração à casa, que acontece todo sábado, das 17 às 18h30, também em período de recesso, né? Volta na segunda quinzena de fevereiro. E o estudo sistematizado tem a introdução e integração, que é a primeira, quando a pessoa chega à casa, mas também tem outros cursos, né? Turmas um pouco mais avançadas, e aí tem que vir aqui e participar no sábado, e aí aqui é feito uma triagem, né, Inês? Assim? Todo mundo que chega em integração e introdução. Ah, sim. Independente disso, fica conosco 19 pontos, ou seja, um semestre. Mas, eu já vim de outra casa, hoje eu terminei o EJA. A gente não tem formação em doutrina espírita. Então, quando você vem e já conhece a doutrina, você contribui com aqueles que estão chegando à casa. Então, a gente fica 19 pontos juntos, passando os princípios básicos e, inclusive, passando os preceitos da nossa casa. Depois a gente avança para outros programas que a gente faz com o Livro dos Espíritos. Se vocês conhecem bem, o livro ele é dividido em 4 partes e nós fazemos um programa para cada parte, 19 aulas, para que a gente possa estudar aqui. Então a gente fica aí pelo menos 2 anos e meio, 3 anos estudando. Depois a gente avança para a Gênesis, né, Livro dos Médios, enfim, a gente segue estudando as obras básicas. Bom? Aí também tem a palestra pública, seguida de passe toda quinta-feira, às 20 horas, né? Que aí, sim, essa atividade é ininterrupta, tá? Temos hoje, no dia de Natal, também vai ter no dia primeiro dia do ano. Sempre teremos às quintas-feiras aqui a palestra pública. Tem o Bazar Beneficente, que funciona no final do corredor, sala 216, de segunda a sexta, e os horários dependem das disponibilidades, né, de cada voluntário. E, nesse período, também estamos num pequeno recesso aí do mês de janeiro. Temos a atividade do chocolate fraterno, que acontece na primeira quarta-feira de cada mês, das 20 às 22. Essa atividade não vai interromper, então, quem quiser participar, primeira semana de janeiro, tá? Primeira quarta-feira de janeiro, nós vamos ter atividade. E essa atividade a gente vai lá para a UPA, vem para cá com alimento, esse alimento é fluidificado, nós fazemos uma harmonização, uma oração, e levamos esse alimento até a UPA de São Sebastião,
onde lá esse alimento é distribuído para todo mundo que está por ali, né? Os acompanhantes, os servidores da saúde, a população em situação de vulnerabilidade social que fica por ali. E, então, a gente distribui esse lanche lá para eles. É uma atividade muito importante, porque a gente, além de levar o alimento físico, a gente leva uma mensagem, a gente mostra, a gente explica para as pessoas que aqui tem um centro. Muitas pessoas não sabem que aqui tem esse centro, né? Então, é uma atividade bacana também. Sem contar que é uma das atividades mais sucessivas que nós temos em casa. Porque quando a gente faz esse trabalho, a gente percebe o quanto a gente tem condições de servir. Assim como Cristo nos serviu. Então, é uma atividade espetacular de Deus nos ensina. E aí, por último, temos o projeto Almofadas do Coração, na primeira e na terceira quarta-feira do mês, das 14h30 às 17h, que também é um grupo grande, né, Arabella, agora, de voluntárias, se reúnem aqui nessa sala para fazer a almofada, em formato de coração, e essas almofadas são distribuídas na rede pública de saúde para as mulheres que fizeram cirurgia de mastectomia. E é uma atividade muito legal também, elas são muito produtivas. Esse ano de 2025 foram quantas almofadas, Arabella? Quase 500 almofadas confeccionadas. Imagina uma coisa dessa. E mais de uma por dia. Muito legal essa atividade. Isso, são muito produtivas. Nossa biblioteca. Trabalha. E aí, por fim, temos a nossa biblioteca, que é aqui, na outra sala, onde vocês podem pegar qualquer publicação, qualquer livro emprestado, é só nos avisar. Não tem prazo de devolução, pode pegar, fica à vontade, tem muita coisa boa, toda a literatura espírita está aí. Podem usufruir, tá bom? É nosso. É isso. Quem se habilita para a leitura da mensagem? Quem está inspirado nessa noite linda, depois de confraternizar com todos os seus familiares, ontem, hoje, durante o almoço, aí vieram assim imbuídos de muita sintonia e falaram, não, quero ler a mensagem. Amor é a solução. Quem gostaria? Eu posso ler. Não tem papel não, né? Não, eu esqueci. Não, tudo bem. Amor, a solução. Auxiliemo-nos para sermos auxiliados. Se algum companheiro perde a força do ideal, sejamos aquele suporte de amor que o escore na travessia do desânimo, a fim de que o vejamos refeito para a bênção do serviço. Se outro sofre provações ou privações de qualquer natureza, sejamos nós o apoio sobre o qual se mantenha para atingir novamente a segurança precisa. Se outro se desgoverna na sombra da irritação, façamo-nos, junto dele, o silêncio e a prece capazes de repô-lo na reharmonização necessária. Se outro ainda nos pareça indiferente ou distante, envolvamo-lo em calor de entendimento e ternura, a fim de que volte ao clima da paz e da eficiência em louvor do Cristo. Em síntese, convertamo-nos por amor em suplementações uns dos outros, no levantamento do bem, de vez que, assim agindo, estaremos glorificando a bendita herança do trabalho que Jesus nos legou, não somente ofertando-lhe o rendimento justo, mas também cumprindo o excelso programa de nosso divino Mestre, quando nos exortou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mensagem do livro Mais Luz, de Batuíra, por Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos sinceros sentimentos a Jesus e em uníssono com a equipe espiritual desta casa, dizer a Ele o quanto nós somos gratos e felizes por esses instantes. Dizer a Ele como nós somos felizes em encontrar na Sua palavra o roteiro
que devemos seguir para a nossa caminhada evolutiva. Compreendendo o seu ensinamento, pelo seu exemplo de amor, que servir é o instrumento que temos todos nós para chegar ao Pai. Porque servir amando, compreendendo as nossas dificuldades e as dificuldades dos nossos irmãos, nós vamos compreendendo as leis que regem o universo. A lei do progresso, a lei do amor, da justiça e da caridade. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, nesta noite abençoada, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, para rogar a Ti, Senhor, que abençoe o nosso planeta, que abençoe o nosso país, abençoe as nossas famílias, mas, sobretudo, Senhor, que não nos falte fé e esperança para galgarmos ao Pai, seguindo o Teu Evangelho, a Tua Palavra, amando uns aos outros, como Tu, Senhor, nos amou e nos ama até hoje. E assim nós Te pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos as reflexões desta noite, compreendendo o Seu amor em nos servir, ensinando sempre. Que assim seja. Vou te dar 40 minutos, 41. Se eu passar, você dá bronca? É. Você me presta o conta? Eu dou direito aqui. Muito bem, queridos amigos. Uma ótima noite para todos. Hoje é um dia muito especial, né, gente? Porque todo mundo, né, que se propôs a sair de casa no dia 25 está aqui é porque está realmente engajado, né, na ideia espírita, no Evangelho, está engajado com Jesus e tanto faz se é dia 25, se é dia 1º, ou seja lá qual for o dia. Muito bom estarmos aqui juntos, né? E a proposta de hoje é que falássemos sobre a era do amor. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que o progresso é contínuo, constante, e que nós fomos criados todos por Deus, simples e ignorantes, e que temos uma trajetória. A trajetória é individual, porque vai depender das escolhas de cada um de nós. Mas o progresso vai acontecer, independente da vontade do espírito. Se falar assim, não, mas tem um espírito que ele é meio rebelde, ele não quer saber de progredir. Ele vai progredir. As leis divinas vão fazer com que ele progrida. A vida vai fazer com que ele progrida. Ele vai demorar um pouquinho mais? Vai. Porque a escolha de cada um de nós vai fazer com que nós sigamos em linha reta ou a gente pode fazer um monte de curva, igual o rio. Vai serpenteando, serpenteando, mas vai chegar no mar. Ele não tem o que fazer. Ele pode relutar, mas ele vai chegar no mar. É como nós. Chegaremos um dia à perfeição. Apesar de todos sermos criados simples e ignorantes, mas a trajetória e a caminhada de todos vai acontecer. E que bom que nós estamos escolhendo uma trajetória de esclarecimento. Estamos aqui nessa bênção que é o Espiritismo, que nos foi trazido pelo Kardec para nos esclarecer, nos tirar o véu e nos mostrar que existe um caminho. Porque tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Porque, como eu disse, o caminho tortuoso, mas existe o caminho. Então vamos lá. Na era do amor. Vamos fazer só aqui um retrospecto rápido para a gente se localizar no tempo, né? Porque os primeiros hominídeos apareceram aqui na face da Terra há 5 milhões de anos. Né? Tem um tempo bom aí que os primeiros hominídeos ali começaram. Mas há 4.000 a.C., que os cientistas determinaram que foi a passagem da pré-história para a história, com
o advento da escrita, né? Então, com a escrita, iniciou-se, então, a história. Anterior a isso, pré-história. E nós temos lá, nos nossos livros complementares, informações que é mais ou menos nessa época que começa o planeta de prova e expiação. Eu, sinceramente, pensei que fosse mais para frente. Mas se até ali era pré-história, era um planeta primitivo. Prova e expiação começou muito antes de Cristo. Quando os primeiros homens começaram a escrever, quando os primeiros homens começaram a viver em sociedade, quando a agricultura foi se desenvolvendo e o homem deixou de ser simplesmente extrativista, já era um planeta de prova e expiação, mas ainda no início, florescendo. E todas essas mudanças de evolução planetária, nenhuma delas é uma coisa abrupta do tipo assim, termina primitivo hoje, amanhã já é prova de expiação, e agora a gente está falando em mundo regenerado, de repente a gente vai falar, opa, amanhã já vai ser. Não adianta, que não é assim. Não funciona dessa forma. As coisas vão acontecendo e viram centenas, às vezes milhares de anos para que uma transformação dessa ocorra. E nós precisamos estar fazendo o quê? A nossa parte. Precisamos estar fazendo a nossa parte para não sermos levados e empurrados pelas ocorrências da vida, ao invés de nós mesmos nos tornarmos protagonistas das nossas vidas e do nosso futuro. Em 1550 aproximadamente, antes de Cristo, Moisés, ele recebeu aquela tábua da lei, né? Aqueles 10 mandamentos, que foram as primeiras leis divinas, né? Que foram escritas para nós. E Moisés teve lá aquela passagem, né? Onde ele foi retirar, né, da escravidão o povo hebreu e fazer aquela travessia no deserto, para chegar à terra prometida, né? Eu estou fazendo essa retrospectiva para a gente ver como que as coisas são turbulentas, né? As coisas não são assim, que lindo, né? São turbulentas, são demoradas e necessárias. E aí, Moisés, diz a história, passou 40 anos no deserto, né? Para fazer essa travessia lá do Egito para Canaã. Aí eu fui ver lá, poxa, para fazer 1000 quilômetros, 40 anos, esse povo andava devagar, né? Mas 40 é uma simbologia, né, gente? 40 é um número que designa totalidade. É o tempo necessário. Já ouviu falar em quarentena? Nem sempre quarentena é de 40 dias, né? Às vezes tem quarentena que dura 2 meses. Nós tivemos uma quarentena na pandemia que a gente ficou anos dentro de casa. Aquilo foi uma quarentena, né? Então, quarentena é o tempo necessário para que alguma coisa aconteça. Então, esses 40 anos no deserto é uma simbologia para determinar que foram muitos anos quando esse povo saiu do Egito e foi para a Terra Prometida. E esse povo saiu e Moisés teve lá, além das leis divinas, as leis humanas, que ele foi obrigado a implantar porque era um povo muito rude, um povo ainda com muitas atitudes primitivas. E para lidar com um povo bruto assim, ele precisava de leis rigorosas. Não bastava as leis divinas, ele tinha que lidar com eles com mão de ferro. E teve a famosa lei de talião, que era aquela de olho por olho, dente por dente. Lá no início do meu estudo, quando eu via lei de talião, eu falava assim, será que esse tal de talião que inventou esse negócio de olho por olho, dente por dente? Esse cara deve ser bruto, né? Depois que eu fui descobrir que isso aqui é um termo que é do latim, né? É do latim que deu origem a esse termo, talião. O princípio do termo indica que tem que ter uma proporcionalidade. Isso aqui é do grego, né, do latim, que foi traduzido, significa proporcionalidade.
é você usar a mesma medida. Então, quando fala em lei de Talião, Talião não é ninguém, não é um homem, não é ninguém, é só um princípio, que diz o seguinte, que você vai usar na mesma medida. Aí fala assim, poxa vida, mas olho por olho, dente por dente? É porque a coisa era muito pior. Antes, naquela época, às vezes uma ofensa era suficiente para que uma família inteira fosse dizimada, só porque ofendeu o outro. Aí chega Moisés e fala, não, peraí, vamos colocar ordem na coisa aqui. Olho por olho, dente por dente, significa o quê? Na mesma medida. Se houve uma agressão física, se houve simplesmente, às vezes, uma agressão verbal, vamos resolver as coisas de forma proporcional. E aí, a coisa seguiu. Moisés até Jesus. Quando Moisés chegou na Terra Prometida, houve primeiro a governança de juízes, que eram mais ou menos aqueles líderes que tinham chegado lá, né? Porque quando chegou mesmo em Canaã, Moisés nem conseguiu chegar, né? Porque ele morreu um pouquinho antes. Mas lá, então, o povo foi governado primeiro por juízes, depois passou por um período onde Saul, Davi, seguido de Salomão, e eles foram seguindo a vida deles. Inclusive, quando chegaram a Canaã, a tal da Terra Prometida não estava lá vazia, linda, maravilhosa, para eles ocuparem, não. Ocuparam através de lutas. Teve luta, já tinha gente lá. E aí eles ficaram lá. Posteriormente foram dominados e exilados por assírios e babilônios. Mais tarde eles voltaram e foram dominados e subjugados por persas, por gregos, por romanos. Olha o que esse povo passava. Olha o que esse povo passava. E aí eles ficavam o tempo todo esperando um Salvador, um Messias. Vai chegar um Messias, vai ser um cara que vai ser um general. Vai ser um político e um general. Vai nos libertar de tudo isso. De ser subjugado por esses romanos que hoje estão aqui. Cada vez era um, né? Depois dos romanos ainda vieram os otomanos, eles foram ainda dominados. Então, e eles esperando o Messias, um Salvador, alguém que chegasse, mas não um Messias que chegasse lá com diplomacia. Eles estavam esperando alguém que viesse com espada. Eles queriam um guerreiro. Era isso que eles estavam esperando, porque essa era a linguagem deles. Era isso que eles entendiam. Tudo deles era na truculência, na força. E eles estavam esperando lá que chegasse esse Messias, e chega Jesus. Aí chega lá, Jesus, humilde, né? Não falava alto, não brigava com ninguém. Quando alguém perguntava sobre pagar a César, ele falava, dai a César o que é de César. Né? Filho de um carpinteiro, trabalhava lá na carpintaria do pai. Humilde, simples. Gente do povo. Não era nenhum líder, um estardalhaço com espada, nada disso. Eles disseram, será que esse é o nosso Messias? A princípio ele não foi nem reconhecido, até que ele começou a pregar. E aí, Jesus já chegou dizendo, olha pessoal, vocês estão acostumados lá com a lei mosaica, a lei de Moisés, mas eu não vim destruir a lei não. Eu só vim aqui dizer para vocês, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que um povo daquele ia conseguir entender isso? Mas ele tinha que trazer essa mensagem. Ele tinha que jogar essa semente. Porque se éramos já um povo que vivia num planeta de prova e expiação já, e ainda estava tão bruto, as coisas ainda tão ignorantes, né? Tanta ignorância ainda nos homens, ele precisava demonstrar que existia um caminho, diferente daqueles que eles estavam querendo, diferente daquele que eles queriam lá de espada, e de luta e de agressividade. Aí ele chega e fala, eu vim para mostrar para vocês que existe uma outra forma, é a lei de amor. Então, ele queria não substituir a lei
passar por cima da lei mosaica nem nada. Ele queria dar um passo adiante e mostrar. As leis foram necessárias no tempo que ela vigiu. Foram necessárias. Os homens ainda muito brutos, mas eu vim contar uma nova para vocês. É a lei de amor. Agora, ao invés de vocês retrucarem sempre ignorância com ignorância, eu vou ensinar para vocês a virar outra face. Aí eles falaram, puxa vida, hein? Virar outra face. Quer dizer, então, que quando alguém me bater, eu vou ter que virar e deixar bater no outro lado ainda. Não, meus queridos. A outra face é a outra forma de fazer. Se alguém vem com ignorância, com arrogância, com estupidez, você responde com humildade, simplicidade e mostra que existe o amor. Existem outras formas. E aí as pessoas vão compreender que nós somos seres fadados ao amor, porque fomos criados por Deus, que é amor. E o caminho para o qual nós estamos trabalhando para o nosso progresso é para chegar aonde? Ao amor. O caminho é longo, o caminho é duro, é difícil, é pedregoso, mas existe o caminho. E ele, com E maiúsculo, veio mostrar que era possível. Porque Jesus não chegou aqui só com palavras. Ele não pregava só com palavras. Ele demonstrava, ele vivenciava. Ele vivia cada situação junto com os companheiros dele, com seus apóstolos, seus discípulos e todos os que o ouviam. E ele mostrava que existia como vencer o mundo sem violência, sem arrogância, sem ignorância. Ele mostrou através dos seus atos de bondade e de amor que era possível. E ele nos falou depois que já estávamos vivendo um mundo de prova e expiação, mas que o nosso futuro, que seria ainda um pouco depois, mais tarde, seríamos ainda mais elucidados com a vinda do Espiritismo, que foi o Consolador que ele prometeu quando partiu. Ele disse, partirei, mas ainda enviarei um Consolador. E esse Consolador dirá a vocês, com mais clareza, tudo aquilo o que vocês não conseguiram compreender ainda. Já que os homens daquela época não tinham, talvez, condições de apreenderem todo aquele conhecimento, todas aquelas informações. E esse Consolador é o nosso querido Espiritismo. Kardec, em A Gênese, ele diz, a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Tem um palestrante espírita, ele era de Rondônia, eu acho que agora ele foi para Curitiba. Elahá. Jorge, né? Jorge Elahá. Ele fala o seguinte, ele fala assim, as pessoas acham que o ser humano é igual milho de pipoca, esquentou, explode, de milho vira pipoca. Não vai ser assim. Não vai ser assim. As coisas vão caminhando. As coisas vão acontecendo. Nada vai ser de súbito. Nada vai ser assim, vai aniquilar, assim, tudo que não presta para cá, aí aniquila, não vai ser assim. As melhorias vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo. A atual desaparecerá gradualmente, a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. As coisas vão acontecendo, e como nós estamos falando aqui de espíritos, a gente não está falando aqui de gente encarnada, não, a gente está falando aqui de espírito. Porque encarnado acaba, vem aqui, desencarnou, o corpo vai-se, o espírito segue.
Nós estamos falando aqui que a progressão, que o progresso que é constante é espiritual. Existem milhões de espíritos desencarnados e alguns milhões encarnados. Os espíritos nos falam que é na proporção de mais ou menos 1 para 3. Então, imagina a fila para encarnar, né? Deve estar uma fila lá. Tem muito mais desencarnado querendo voltar do que aqui. Então, não vai ser uma coisa abrupta, mas vai acontecendo. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Ninguém está pedindo perfeição por enquanto, não. Perfeição ainda está longe. Perfeição ainda vai aí muito chão pela frente. O que Jesus pediu, o que Jesus pregou, o que ele demonstrou para nós e o que Kardec está reiterando? Vamos nos melhorar. A melhoria é constante e não precisa ser uma coisa de louco assim, mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Mas tem que ser constante. Vamos nos modificar a cada dia. Hoje eu tenho que ser, nem que seja um tiquinho melhor do que ontem, já dizia Santo Agostinho. Fazia lá o exame de consciência dele quando deitava à noite para dormir e perguntava: o que eu fiz de bom hoje? O que eu deixei de fazer? Porque às vezes deixar de fazer o bem também não é bom, porque você deixou de fazer alguma coisa boa, né? É justo que aguardemos a chegada dos missionários da renovação, mas disponhamos-nos igualmente a ajudar a construir um mundo novo. Para nós que já mourejamos no movimento espírita, há muito a empreender. É porque, assim, o homem, desde tempos remotos, fica só esperando mensageiros, fica só esperando que alguém venha para conduzir. Então, desde lá atrás, antes de Moisés, já existiam lá os profetas que vinham e falavam, e falavam, e falavam. Depois veio Jesus, falou. Depois de Jesus, quantos outros vieram junto com Jesus, antecederam Jesus ali proximamente, né? Quantos vieram para orientar, para mostrar o caminho para a condução? E a gente parece que continua esperando, a gente está igual aquele povo lá. A gente está esperando o quê? Não tem mais o que esperar. O que Kardec está falando aqui? Não adianta a gente ficar esperando. O movimento espírita precisa de atitude, precisa de ação. Nós precisamos, sim, vestir a camisa, arregaçar as mangas e fazermos o que temos que fazer. Iniciada a nova era, surge, neste mesmo século XXI, o período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte e da beleza, do bem e do dever. Assinalando este período de transformação, estamos convidados, encarnados e desencarnados, a contribuir em favor do progresso que nos chega de forma complexa, porém bem direcionada. Mediunidade com Jesus, de Valdo Bezerra de Menezes. Então é assim, os espíritos, através das nossas obras complementares, já nos falaram e vêm nos falando há muito. Não foi só Kardec há 150 anos com o Pentateuco, não. Aquilo ali, olha, o Pentateuco foi uma coisa maravilhosa, né, gente? Fantástico. Quem pega um livro dos Espíritos e abre aquelas questões, são extremamente elucidativas, né? Pega ali, você vai descobrindo coisas assim que você fala, meu Deus, tem resposta para tudo, né? Eu lembro que algumas pessoas falam assim, manda filho e não manda manual para a gente criar. Mas você sabe que aquilo ali é um manual? Tudo que a gente olha no livro dos Espíritos, ele tem resposta para tudo. Tudo está ali. Então vamos aprender a folhear o livro dos Espíritos. Ele está ali para a gente folhear mesmo. Vai até a última questão e volta de novo. Vamos folhear. Ali tem conhecimento demais.
Aí ele trouxe ainda o livro dos médiuns, né? Que como foi esclarecedor também. Quanta gente deixou de ser internada e de tomar choque em manicômio porque teve o livro dos Espíritos, esclarecendo ali. Olha, gente, olha aqui, ó. Tem aqui, é isso aqui que está acontecendo, não é o que vocês estão pensando, não. Então, veio nos esclarecer. E o progresso que vai acontecer e que está acontecendo, que é constante, ele não precisa que fiquemos esperando por ninguém. Depende de cada um de nós. E o Espiritismo vem dizer assim, vamos cuidar da nossa reforma íntima. Não vi lugar nenhum do Espiritismo, nenhuma obra do Pentateuco, nenhuma obra complementar, que são milhares, né? Depois do Pentateuco, quantas obras já foram escritas, né? Só o Chico quantas trouxe, né? Quase 500 obras, né? Só nos esclarecendo. Mas em lugar nenhum, a respeito do Espiritismo, eu nunca vi lugar nenhum dizendo assim, você é responsável por cuidar da vida do outro. Não tem. Você é responsável pelo progresso do outro. Não tem. Você é responsável por si só. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, nossa, espírito é bem egoísta, só pensa em si, né? Só pensa nele só. Né? Progresso dele, ele tem que progredir, ele tem... Mas a gente só dá o que tem. Enquanto a gente não tem, como é que a gente vai dar? Se eu ainda tenho tanto para aprender, como é que eu vou querer ensinar? Primeiro eu tenho que aprender. Nem aprender a mamar. Jesus falou há 2000 anos, lei de amor, vamos amar, vamos virar a face, vamos perdoar. Perdoar. Até hoje a gente não consegue. A gente não consegue virar a face e mostrar que tem uma outra forma. Quando alguém buzina, você quer usar a buzina mais alta. A gente é assim. Mas a gente tem que combater isso todo dia. E quando eu falo assim, a gente tem que ser meio egoísta mesmo. Porque primeiro eu tenho que me modificar. Eu tenho que me melhorar. Ah, mas é tão difícil, é meio complicado. É mesmo. É mesmo. É uma luta diária, constante. Constante. E a maior briga que nós temos é com a nossa consciência. Porque a hora que a gente deita no travesseiro à noite, não adianta querer enganar. Né? A gente pode dissuadir, a gente pode fazer alguma coisa com os outros, mas com a gente não tem condição da gente se enganar. A gente deita no travesseiro e antes de dormir faz igual Santo Agostinho e pensa, né? Não devia ter falado aquilo. Eu não devia ter agido daquela forma. Mas tem sempre o dia seguinte que a gente pode melhorar. Porque hoje eu poderia ter feito coisas piores. Mas vem o amanhã. Aí o amanhã, o que não faz um bom telefonema, né? Fulano, ó. Morrendo de vergonha. Queria te pedir desculpa. Tem que ser muito homem para pedir desculpa. A pessoa fala assim, não, só está se humilhando. Não, não é se humilhando, não. Quem pede desculpa se engrandece. A pessoa tem que ter coragem de pedir desculpas. Quantas vezes as pessoas ficam dentro da família, sem falar, às vezes, com um irmão, com um parente próximo, durante anos. Aí vai ver que, às vezes, um simples telefonema, o outro estava lá doido para receber o telefonema. Doido para você falar alguma coisa, estava lá esperando, ansioso. Se ele me ligar, aí você não liga. Hoje é dia 25, gente. Hoje é um dia ótimo para ligar. Vamos ligar. Para aquele que a gente não liga há muito tempo, para aquele que a gente brigou, para aquele que a gente está magoado. Né? Pedir desculpa. Porque a desculpa, ela desmonta a pessoa, né? Ah, mas eu não fiz nada errado, foi ele. Tá bom, pede desculpa a si mesmo. Ele vai se desmontar do lado de lá. Liga para ele e fala, olha, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque a gente está sem se falar e eu queria te pedir perdão. Aí o outro lá vai falar o quê? Está me pedindo perdão. Ele desmonta do outro lado e vai dizer, tá bom, não tem o que falar. Não é? Então, a outra face. Vamos mostrar que existe outra forma.
Cabe a cada um de nós iniciar a mudança que queremos ver no mundo. É isso. A gente quer que o mundo mude, mas o planeta, ele só vai se tornar um planeta regenerado quando nós nos regenerarmos. Não tem jeito de um planeta evoluir. O planeta, ele é a representação daqueles espíritos que estão habitando este lugar, esse orbe. Se nós evoluirmos, o planeta evolui. Se a gente continuar amassando barro e não queremos sair daqui, a gente vai demorar milhares de anos ainda. E as pessoas ficam procurando data. Não, cara, ó, o Chico falou que é 2057. Ele pode até falar, ele falou no Pinga Fogo um negócio desse. Mas aí ele falou e depois ele já explicou. Eu falei, gente, é porque as pessoas ficam querendo data. Não tem data, não tem esse negócio. E outra coisa, não é assim, planeta regenerado. Mas e a regeneração? Tem que acontecer antes de ser regenerado. A gente tem que ir regenerando até ser um planeta regenerado. E para isso, as mudanças têm que acontecer por cada um de nós. Olha lá. Cabe a cada um de nós iniciar a mudança que queremos ver no mundo. Porque todo mundo fala assim, nossa, mas fulano é egoísta. Olha para dentro de si. Você não tem um pouquinho de egoísmo, não? Fulano é não sei o quê. E você não tem, não? Quando você fala do vizinho, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Quando você reclama de alguém que não está nem ali para se defender. Então, a gente tem que mudar. Aí reclama do outro assim, mas já viu como é fofoqueiro e fala mal de todo mundo. Mas você está falando também, então... Vamos primeiro botar a carapuça, vamos primeiro nos modificar para depois querer exigir dos outros. Por isso que a gente tem que começar por nós. E o mundo não vai ser regenerado enquanto nós não nos regenerarmos, hein? Não é preciso realizar grandes feitos ou protagonizar mudanças vultosas. Basta apenas que sigamos a recomendação do Cristo e sejamos portadores do amor e da paz. Sempre é possível fazer o bem através de gestos simples, seja um sorriso, com uma palavra amiga, emprestando o ombro ou os ouvidos, ou apenas silenciando diante da ofensa de um desafeto. Porque muita gente acha assim, né? Ah, mas estão querendo o quê? Que eu seja perfeito? Não, ninguém está pedindo perfeição. Nem Jesus pediu perfeição nossa. Ele sabia das nossas limitações. Kardec, quando escreveu lá e tal, ele sabia com quem que ele estava falando. Com nós, com a gente. Ele estava falando com a gente. Ele sabe que somos imperfeitos, mas perfectíveis. Vamos melhorar. Então, as mudanças que tem que acontecer não precisa ser uma coisa assim abrupta, nem aquela coisa colossal assim. A partir de hoje, você é um líder espiritual, vou mudar o mundo. Não vou fazer, não vou conseguir. Mas eu posso... Quando alguém me interpelar ali no caminho, a pessoa está doida para falar alguma coisa, eu falo, depois a gente conversa, e vou embora. Às vezes a pessoa precisava falar com alguém. Não é dinheiro só, não. Não é só botar a mão no bolso. É ouvir uma pessoa, às vezes. A pessoa estava precisando ouvir, falar, e você dá o ombro para ela chorar. Escuta a pessoa, mas é escutar com amor. Não é aquela coisa de escutar, ai meu Deus, acaba logo que eu estou doido para ir embora. Não adianta. Tem que escutar com amor. Tentar ver se tem alguma coisa que eu possa fazer para minimizar aquele sofrimento. Isso é uma coisa simples de fazer. Quer ver outra coisa simples? Sorriso. Quantas vezes chega aquela pessoa ali fazendo aquela entrega do Mercado Livre, está ali esbaforido ali, fazendo aquela entrega, correndo ali. Alguém já olhou para a pessoa e falou, e aí, meu amigo, tudo bem? Tranquilo? Você está precisando usar o banheiro? Você está na rua o dia todo, você quer água? Sorri para a pessoa. É uma coisa simples. Vai mudar o dia da pessoa. E vai mudar a pessoa também, porque ele vai ficar com aquele sentimento, puxa vida, eu gostei, eu vou fazer a mesma coisa agora. Devemos construir um futuro melhor através de nosso presente, da oportunidade que vivemos agora.
Sejamos, portanto, os trabalhadores da última hora. Emmanuel. Então é assim, não vamos ficar só esperando amanhã não, porque tem essa história também, né? Bom, já que eu sou espírito imortal, né? Não estou com pressa, para que eu vou fazer hoje? Vou deixar para amanhã. Hoje está tranquilo, estou com a vida boa, né? Estou com a vida ganha, para que eu vou ficar procurando coisa para fazer? Vou deixar passar. Aí, quando chegar lá no mundo espiritual, você se encontra lá com o seu mentor, que está aqui, ó. O meu está aqui do meu lado, cada um deve estar com o seu aí. Que também não é nenhum espírito perfeito, não, gente. Nossos mentores não são espíritos perfeitos. Eles são melhores que a gente, com certeza, para nos intuir, para nos orientar. Mas eles não são perfeitos também, não. E a gente vai, muitas vezes, a gente vai conseguir conversar com eles. Já imaginou que bênção, hein? A hora que chegar no mundo espiritual, e aí ele vai... E aí a gente vai conversar com os nossos amigos espirituais, com a nossa família espiritual, que é muito grande, né? Tá lá todo mundo igual uma arquibancada, torcendo lá, olhando e falando, vai, Léo, vai, essa se acertou. Agora, ih, rapaz, ó, pisou na bola. Ih, pisou... Não, mas ele vai melhorar, ele vai melhorar. A torcida é constante. Nossos amigos espirituais, nossa família espiritual está sempre torcendo por nós, vibrando por nós, nos ajudando, nos intuindo, nos empurrando para o progresso. Nossa família espiritual é assim que funciona. E nossos mentores que estão aqui ouvindo, estão aqui com a gente, nos acompanhando, certamente, eles estão aqui futucando a gente mesmo e falando, e aí? Vai deixar para amanhã? Vai deixar para depois? É agora. Somos trabalhadores da última hora. Imagina a gente receber o mesmo salário de quem já trabalhou muito mais do que a gente. É isso. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar a nossa cruz e, ao mesmo tempo, contribuir para a melhoria do planeta. A era do amor está em curso e já pode estar dentro de nós. A era do amor, porque depois de Cristo é a era do amor. Tudo que veio depois de Cristo é a era do amor. Antes dele, muita tribulação. Já existia o amor? Existia. Mas ninguém tinha vivido o amor como Cristo viveu e demonstrou para nós. E ele mostrou que era possível viver com amor, pelo amor, para o amor. E que Deus era amor. E que se a gente quer alcançar a Deus, precisamos amar. Amar nas pequenas coisas. Não precisa ser nas grandes coisas. Não por enquanto. Somos ainda muito imperfeitos, mas vamos dar um passo adiante todo dia. O mundo está cheio de desafios, mas nós somos irmãos do caminho. Grupo espírita, irmãos do caminho. Vamos juntos fazer esta caminhada rumo ao Pai? Mais um convite da casa. Queridos, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Eu posso cantar uma música? É mesmo? Vou cantar uma música aqui que ela está errada. A letra dela tem no inário, mas ela está errada essa letra. A gente vai fazer a correção agora no início de janeiro desse nosso inário. Aliás, quem tiver músicas novas para trazer, podem trazer. Nós vamos refazer esse inário, vamos colocar novas músicas, vamos retirar algumas ali que não estão muito adequadas. Vamos fazer toda uma remontagem do nosso inário para a gente começar ano que vem com o inário bonitinho e com novas músicas, tá? Eu vou me atrever aqui a cantar para vocês, mas é por causa da letra. Ela chama Viver de Amor, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Foi trazido por nós, é uma psicografia de Irene Pacheco Machado, é a psicografia trazida através do espírito da irmã Francisca Teresa. E a letra diz o seguinte: viver de amor
sem reclamar salário aqui na terra. Ah, sem contar eu dou, bem segura, ao coração divino, tão cheio de ternura. Tudo entreguei, leve e livre agora posso correr. Nada mais tenho senão uma riqueza, viver de amor. Viver de amor é guardar no íntimo um grande tesouro em vasos de argila. Meu Jesus amado, grande é minha fraqueza. Ah, bem longe estou de ser alma perfeita, mas se caio toda hora que passa, erguendo-me, abraçando-me a cada vez, tu vens a mim e me das tua graça, ensinando-me, Senhor, a viver de amor. Era isso. Muito obrigado. Obrigada, Léo. E vivendo de amor com o ensinamento do Mestre Jesus, nós vamos encerrar essa nossa noite linda, fraterna, com uma prece proferida pelo nosso irmão Marcelo e seguiremos depois para a segunda parte dos nossos trabalhos. Que neste Natal o presépio de nosso Senhor Jesus Cristo esteja montado em nossos corações para podermos viver com Ele a era que Ele nos trouxe, que é a era do amor. Que possamos seguir com o Mestre Jesus, sempre confiando em tudo aquilo que Ele nos trouxe e tudo aquilo que Ele nos disse. Que possamos, nesta data, renovar o nosso compromisso com o Mestre Jesus, de estar com Ele, assim como Ele está conosco. Que assim como a luz que enche esse ambiente, no sorriso de nossos queridos irmãos que nos acompanharam até aqui hoje, que se encontram cheios de alegria por saber que estamos aqui, dedicando esse nosso tempo ao nosso Mestre Jesus. Que possamos sair daqui e levar ao nosso lar, aos nossos familiares, a bênção de que fomos merecedores nessa noite. E que esse carinho dos nossos queridos irmãos encham os nossos lares de bênção e de luz, como é a luz de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.